Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 4 de julho. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário aprova novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. Sem depoimentos ontem, CPI do Cachoeira analisa reclamações de senadores e deputados. CCJ vota hoje constitucionalidade do parecer do Conselho de Ética sobre cassação do senador Demóstenes Torres. E veja o balanço das atividades de junho da Casa. Agora, no Senado em Dia. O plenário aprovou ontem a medida provisória 561, que muda regras do programa Minha Casa Minha Vida. A MP também libera 2 bilhões de reais para produtores rurais que sofreram prejuízos com as chuvas. O texto amplia de 1,5 bilhão para 2 bilhões de reais o repasse do BNDES para o Programa Emergencial de Reconstrução. O dinheiro vai para agricultores de cidades atingidas por desastres naturais. Os municípios precisam declarar situação de emergência ou estado de calamidade pública. E o prazo para a contratação vai até dezembro. Ao ampliarmos o limite de financiamento dentro do Programa Emergencial Reconstrução, estaremos, sem dúvida alguma, contribuindo para minorar a situação dos municípios afetados pelas enchentes e para a retomada do crescimento econômico dessas regiões. A medida provisória também inclui empresas de saneamento básico como beneficiárias do Programa de Aceleração do Crescimento. O objetivo é facilitar o repasse de dinheiro para obras e serviços de saneamento. Apesar de existirem recursos para serem investidos na melhoria do saneamento básico de nossas cidades, na maioria das vezes a aplicação desses recursos empaca em pendências burocráticas. Nesse sentido, o PLV número 15 vem contribuir para resolver parte desse problema. O texto também muda regras do programa Minha Casa Minha Vida. No caso de separação, divórcio ou fim de união estável, o imóvel fica com a mulher. A exceção a essa regra ocorrerá somente no caso de haver filhos do casal e a guarda dos menores ficar com o marido. Só neste caso a casa ficaria com o marido. Em todos os outros casos, a casa fica com a mulher. A MP também permite que estados e municípios parcelem os repasses do PIS/PASEP. A regra só vale para os salários de servidores contratados pela CLT. A pauta do plenário continua trancada pela MP 562. Na reunião de ontem, senadores e deputados da CPI do Cachoeira fizeram encaminhamentos e reclamações. A CPI esperava ouvir 4 pessoas citadas em escutas da Polícia Federal. Ninguém falou. Joaquim Gomes Tomé Neto, ex-agente da Polícia Federal, até compareceu, mas por problemas de saúde teve seu depoimento adiado. Edivaldo Cardoso de Paula, ex-diretor do Detran de Goiás, não foi notificado por estar em viagem, mas se comprometeu a falar à CPI. Roseli Pantoja da Silva, sócia da Alberto e Pantoja, não foi encontrada. O paradeiro seria ignorado até mesmo pela família. Já Ana Cardoso de Lorenzo, dona da SERPES Pesquisas de Opinião e Mercado, pediu para ser dispensada, teve o apelo negado, mas ainda assim não veio. Eu haverei de tomar essa presidência do alto da sua responsabilidade, sabe o que deve fazer. Agora, todos os depoentes serão reconvocados. Os parlamentares aproveitaram a reunião para fazer sugestões e apresentar queixas. A mais polêmica veio do deputado Carlos Sampaio, que acusou o relator de politizar a CPI ao convocar mais pessoas relacionadas ao governador de Goiás, Marconi Perillo, do que ligadas ao contraventor Carlos Cachoeira. 19% das oitivas relacionadas ao senhor Carlos Cachoeira. 42% das oitivas relacionadas ao governador Marconi Perillo. Quero me parecer que nós não estamos trilhando o caminho do escopo desta CPI. Para a estatística ficar mais precisa, tem que ver quem é ligado à contravenção, não por ser ou não ser do governo de Goiás, mas quem foi denunciado pela Polícia Federal. E aí, quase todos, se não todos, à exceção do arquiteto, todos que vieram aqui ou que foram convocados
do governo de Goiás foram citados pela Polícia Federal, inclusive o governador Pirillo. Os parlamentares também pediram pressa para ouvir Andressa Mendonça, mulher de Cachoeira, e Raul Filho, prefeito de Palmas, que aparece em um vídeo negociando o apoio do contraventor em troca de contratos na capital de Tocantins. Eles querem ainda reconvocar Carlos Cachoeira, que teria dado sinais de que contribuiria com a CPI. Ele disse isso textualmente quando aqui esteve, que gostaria, no momento oportuno, de contribuir com os trabalhos da CPMI. A sua esposa, em reportagem, também sinalizou que ele poderia falar. Nós vamos, então, deixar esse requerimento aprovado para quando o momento for oportuno, nós já temos o requerimento aprovado. A decisão sobre uma possível mudança no rito dos depoimentos ficou para uma reunião a portas fechadas. A ideia é definir se os convocados que trouxerem habeas corpus serão automaticamente dispensados ou se poderão ser interrogados pelos parlamentares, ainda que não se manifestem. Não chegamos a um termo e vamos a voto na quinta-feira se manteremos o rito que é o rito atual ou se voltaremos ao rito anterior. Questionado sobre o funcionamento da CPI do Cachoeira durante o recesso parlamentar, Vital do Rego comunicou que existe a possibilidade de manter os trabalhos administrativos da comissão sem a realização de depoimentos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que cria o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. O CIPROM objetiva o planejamento e execução de ações para proteger trabalhadores, população, instalações e projetos. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, 2 projetos regulamentam profissões, um deles a de compositor, o outro a de agente de turismo. E ontem a Comissão de Constituição e Justiça também fez reunião. Uma das propostas aprovadas amplia as novas regras de ICMS do comércio eletrônico para outros tipos de transação entre os estados. Os senadores consideram a mudança uma reforma na distribuição do imposto, que passa a beneficiar também os estados consumidores. A aprovação foi unânime. O senador Renan Calheiros apresentou um novo relatório. Ele acolheu parcialmente as emendas apresentadas no plenário à proposta de emenda constitucional que altera as regras de partilha do ICMS entre estados produtores e consumidores. A PEC, que inicialmente tratava apenas do comércio eletrônico, foi ampliada. Todo tipo de transação comercial entre os estados vai seguir a mesma regra. Como o estado consumidor não recebia nada na partilha, absolutamente nada, o imposto todo, o ICMS todo ficava com o estado produtor, agora os estados consumidores vão ganhar e nós estamos fazendo, como eu disse, justiça fiscal. Hoje, se o comprador é uma pessoa física, o ICMS da mercadoria fica inteiro com o estado produtor. Com as novas regras, parte do imposto vai para o estado consumidor. A senadora Marta Suplicy, de São Paulo, maior produtor de mercadorias e serviços do país, elogiou a proposta. Apesar dos senadores de São Paulo terem a plena consciência da perda de arrecadação que isso vai ser para o nosso estado, nós sabemos que nós teremos, através dessa emenda, um texto juridicamente mais claro, mais seguro e que não piore esse Frankenstein que é o nosso ICMS interestadual e que acabe não prejudicando as nossas empresas. Nós estamos fazendo justiça efetivamente aos estados menos industrializados, menos desenvolvidos, estamos reequilibrando a questão da transferência de recursos no estado, fortalecendo o consumo nas regiões mais pobres. A pedido do líder do governo, senador Eduardo Braga, a PEC do ICMS foi enviada ao plenário para ser incluída na ordem do dia. A ideia é que a matéria seja analisada na quarta-feira. O Diário Oficial da União publica hoje o ato de homologação do concurso do Senado. Foram aprovados 722 candidatos, entre eles 12 portadores de deficiência. O Senado pretende preencher as 79 vagas oferecidas no edital ainda este ano, observadas a ordem de classificação no concurso, a disponibilidade orçamentária e a conveniência administrativa. O concurso teve 62.703 candidatos inscritos para 79 vagas oferecidas em diversas especialidades de técnico legislativo. As homologações dos resultados para os cargos de analista legislativo e consultor legislativo ocorrerão tão logo a Fundação Getúlio Vargas encaminhe oficialmente ao Senado os resultados finais.
Já a seleção para policial legislativo está na fase de investigação social, faltando ainda o curso de formação. Neste caso, a previsão de homologação é para o final de agosto. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no túnel do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A Comissão de Constituição e Justiça analisa hoje o parecer do Conselho de Ética que decidiu pela cassação do senador Demóstenes Torres. Ele é acusado de usar o mandato para favorecer negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira. O relator da matéria na CCJ, senador Pedro Tax, analisou os requisitos jurídicos e constitucionais e acatou o parecer do Conselho. Segundo ele, o parecer está bem fundamentado e respeitou o princípio do direito de defesa e, por isso, ele concluiu pela continuidade da representação. Durante a análise do parecer hoje, o senador Demóstenes Torres poderá usar a palavra para se defender. O presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, adiantou que se ele quiser falar, terá o mesmo tempo que os outros senadores. Se o relatório for aprovado pela CCJ, o plenário decidirá em votação secreta se o senador Demóstenes perde ou não o mandato. A expectativa é de que esse parecer vá a plenário na próxima quarta-feira, dia 11 de julho. André? Obrigado, Dinalva. O Senado divulgou ontem o balanço das atividades de junho. O plenário aprovou 20 matérias. Houve participação na Rio+20, além da entrega do anteprojeto de reforma do Código Penal. As 11 comissões permanentes do Senado realizaram 54 reuniões e 20 audiências públicas e apreciaram 157 matérias. O plenário do Senado realizou 20 sessões e aprovou 20 matérias. Foi um trabalho bastante intenso, tanto nas comissões permanentes quanto nas comissões temporárias. Houve um trabalho grande nas CPIs e CPMIs, funcionando. O Conselho de Ética também funcionou. É um conselho, é um órgão do parlamento. Entre os projetos aprovados destacam-se o combate à lavagem de dinheiro, que ampliou a legislação sobre o assunto, a proibição de se realizar concursos públicos para cadastro de reserva, a validade jurídica dos documentos digitais, a obrigatoriedade da vacina antitetânica para os trabalhadores da construção civil e a consolidação da legislação sanitária animal e vegetal. Em questão do meio ambiente, tivemos um trabalho intenso também nas comissões em preparação para Rio+20 e também no mês de junho houve a realização na Rio+20 com o envolvimento de várias comissões do Senado lá no Rio de Janeiro. 2 comissões temporárias tiveram destaque em junho. O Pacto Federativo está a comissão própria, uma comissão destacada pelo presidente da Casa, o presidente José Sarney, para analisar essas matérias e também nas comissões essa matéria está sendo analisada. A comissão de juristas criada para analisar a reforma do Código Penal, ela fez a entrega no mês de junho ao presidente da Casa, aos senadores, do anteprojeto sobre essa matéria. O presidente do Senado, José Sarney, falou ontem sobre a iniciativa de conscientizar a população para votar em candidatos ficha limpa nas próximas eleições. O presidente do Senado elogiou o lançamento da campanha pelo voto limpo nas eleições municipais deste ano. A iniciativa é fruto de uma cooperação entre o TSE e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A ministra Carmen Lúcia está fazendo um excelente trabalho, ela está percorrendo o Brasil todo, convocando os juízes e os presidentes dos tribunais para que justamente nós tenhamos uma eleição totalmente isenta de qualquer problema que possa deformar a democracia. O senador José Sarney também recebeu em audiência os presidentes dos tribunais regionais eleitorais do país. Os desembargadores estão preocupados com a possibilidade de greve dos servidores da Justiça Eleitoral. Nós solicitamos a Sua Excelência que seja interlocutor junto ao Congresso Nacional e à Presidência da República para que haja uma solução rápida aos pleitos dos servidores públicos
que lutam pelo PCSS e pelo reajuste. Sarney se encontrou ainda com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro João Oreste Dallazen defendeu a aprovação de um projeto que torna mais rigoroso o cumprimento de sentenças na Justiça do Trabalho. Nós queremos uma legislação que dê ao juiz do trabalho, tal como há no Código de Processo Civil, instrumentos de coerção, de pressão do devedor para que ele pague aquilo que, segundo a sentença, deve ser pago. O que nós queremos é que esses mesmos instrumentos processuais sejam assegurados ao credor trabalhista, que é um credor por um crédito de natureza alimentar e urgente, e que, portanto, não pode ser postergado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória 566, que concede verba extra de R$ 706 milhões para municípios atingidos pela seca, principalmente no Nordeste do país. A aplicação do dinheiro será coordenada pelos Ministérios da Integração Nacional e do Desenvolvimento Agrário. A MP vai ser agora analisada pelos senadores. A Comissão de Agricultura recebeu ontem a visita de 3 parlamentares da Rússia. Um deles é o presidente da Comissão de Política Agrária e de Alimentos do Congresso daquele país. Os 3 parlamentares vieram ao Brasil discutir o embargo que, desde o ano passado, a Rússia faz à carne bovina produzida em 3 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. A medida atinge 89 empresas. Com o auxílio de uma tradutora, o presidente da Comissão de Política Agrária e de Alimentos da Rússia, Gennady Gorbanov, explicou o motivo da suspensão de importações. Os nossos requerimentos são especialmente rígidos no que se toca dos produtos transgênicos, quanto à alimentação de gado. Senadores dos estados afetados dizem que o embargo prejudica o crescimento dos 2 países. Nós temos muitos fornecedores pequenos e médios que não estão tendo a oportunidade de trabalhar com os grandes compradores que está se formando dentro da Rússia. E destacam que, além de usar alta tecnologia para a produção de carne, o Brasil preserva o meio ambiente. Com manejo de produção agrícola, com plantio direto na palha, que eu imagino que, não sei se a Rússia aplica, com curvas de nível, com reservas legais e ambientais, de uma lei muito rigorosa na área ambiental que o Brasil está, agora o Senado está apreciando. O Ministério da Agricultura levou os senadores russos para conhecer a Embrapa e, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, mostrou um sistema eletrônico que vai integrar o rastreamento da produção bovina no país. Esforços para suspender o embargo. Nós convidamos o serviço russo a fazer uma nova vistoria no Brasil. Estamos aguardando a confirmação de data e a confirmação dos lugares, dos pontos a serem visitados. O embargo já dura 1 ano e as exportações de carne brasileira para a Rússia caíram mais de 10%, um prejuízo de 40 milhões de reais por mês. Os parlamentares brasileiros lembraram que a Rússia também tem interesse em exportar produtos para o Brasil, como um trigo. Por isso, em economias que se complementam, o embargo não é interessante para nenhum dos lados. Os parlamentares russos concordam e prometem levar ao presidente da Rússia as argumentações do Brasil. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.